Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2020. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, versículo do 17 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele o preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre ela, e os grandes a oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos traz essa subida de Jesus para Jerusalém. Essa subida culminará com a morte do Cristo na sexta-feira da Paixão. Jesus aqui pela terceira vez vai relatar aos discípulos de que forma ele morrerá, o que acontecerá com eles quando eles chegarem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era de costume dos judeus irem a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Pelo menos uma vez do ano, os judeus iam ao templo para oferecer os seus sacrifícios a Deus para expiação dos seus pecados. E assim Jesus ruma com seus 12 discípulos e pela terceira vez revela que irá morrer, que irá ser crucificado, que irá ser rejeitado, que irão cuspir na sua cara, zombarão dele, mas que no terceiro dia ele ressuscitará. Lembremos as outras 2 vezes anteriores, quando Jesus pergunta o que dizem os homens, quem é o filho, quem é Jesus, e aí Pedro vai professar a fé, dizer que ele é o Filho do Altíssimo. E Jesus vai reconhecer que foi Deus Pai que revelou isso a Pedro. E vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que será fundada em Pedro. Mas Pedro, nós vamos ver que no Evangelho, que ele, no mesmo momento que ele reconhece que o Filho do Homem é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Pedro também, quando Jesus revela que ele será morto, será crucificado e que ressuscitará no terceiro dia, Pedro vai dizer que Jesus não permita que isso aconteça. O Evangelho vai dizer que Pedro repreendeu Jesus.
A segunda vez que Jesus vai dizer da sua morte é na transfiguração, que nós celebramos no último domingo. E a terceira vez o Evangelho nos traz hoje. E nós vemos aqui uma coisa inusitada, que a mãe de Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, vai pedir a Jesus que um filho sente à direita e o outro à esquerda no seu reino. Ainda é o olhar humano, achando que o reino de Deus são como os reinos da terra. Por isso que Jesus vai dizer que os reinos do céu, da terra, são chefes das nações, têm poder sobre ela e os grandes a oprimem. Mas entre vós não deverá ser assim, porque os outros discípulos, quando viram que Tiago e João queriam essa posição de destaque, eles se revoltaram, ficaram aqui, como nós vamos ver, dizendo que ficaram irritados contra Tiago e João. E aí Jesus vai dizer que esse lugar foi reservado a quem Deus quer que ele vai ficar, que a quem Deus preparou esse lugar. Então, meus irmãos, aqui nós devemos ver que olhar com humildade, sermos servos, sem querer esse lugar de destaque no reino de Deus ou mesmo aqui no reino da terra. Esse lugar de destaque nós devemos ser imitadores do Cristo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. O que o Cristo veio foi nos trazer a salvação, através da sua morte anunciada nessas três, que hoje é a terceira vez que Jesus, no Evangelho de hoje, é a terceira vez que Jesus anuncia. Então é a terceira vez que Jesus vai anunciar essa morte que é para a nossa salvação, que nós possamos ter a graça de sermos servos, humildes servos, inúteis servos, para que nós possamos um dia recebermos essa graça e a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.